livro de Ageu. Tem Bíblia que não tem o livro de Ageu, tá? Se quiser estudar de achar, não tem. É um dos profetas menores, viu? E nós temos 12 profetas menores, conhecidos como profetas menores. E por que profetas menores? Não que eles eram sem importância, nada disso, ao contrário, foram muito importantes. Aqui eles tiveram com menos escrito, tá? São profetas menores porque ele escreveu pouco. Por exemplo, tem 12 profetas menores, e juntando todos os textos dos profetas menores, dos 12, dá 1/3 do Isaías, tá? Tudo junto, os profetas menores, por isso que é profetas menores, por causa da quantidade de textos. Ageu 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação, que indica um futuro melhor, um futuro, Deus falando que o povo vai ter um futuro melhor, mesmo quando não está te parecendo que já vai melhorar, sabe? Às vezes você tem só, acho que vai. Não, vai sim, tenha certeza que Deus está falando que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira, Ele garante. Então, mesmo você achando que, olha, está melhorando, mas eu não vejo um vislumbre assim, pode ver que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Vamos com alegria cantar o hino 328 do Inário Evangélico. Céu com Cristo, é sempre céu com Cristo em mim, é sempre céu com Cristo na gente, cada um de nós. A gente pode estar até nas dificuldades, mas estar com Cristo, está no céu com Ele. Sempre 328. 328. Depois que Cristo
Bem pouco importa eu habitar em alto monte ou à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é sempre céu com Cristo em mim. Eu vou pedir para a irmã Sara orar em adoração ao nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde que o Senhor tem nos dado. Amém. Muito obrigada, meu Pai, porque estamos todos aqui reunidos para prestar um culto de louvor Aleluia. e adoração somente ao Teu Amém. nome. Amém. Senhor, muito obrigada por cada pessoa que se dispôs a estar aqui, Amém. Senhor. Sim. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que nós estamos fazendo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado força, meu Pai. Amém. Senhor, continua nos abençoando, Aleluia. continua abençoando o culto. Que todas as palavras que sejam ditas, Senhor, venham diretamente do Teu coração, Senhor, para o nosso encontro. Aleluia. Esteja conosco, nos protegendo e nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Lá no comecinho do Novo Testamento, Josué. Josué 14, versículos 10 e 11. Josué 14, 10 e 11. Esse é das passagens que eu sempre leio, muito importante para a vida do crente. Diz assim: agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me ensinou, me enviou. Qual era a minha força? Então, tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Amém. Olha, aqui é uma palavra de ânimo, de vigor. Caleb está falando para Josué. Josué, você se lembra quando Moisés chamou você e me chamou também? Eu tinha 40 anos, já passaram 45 e hoje eu estou melhor, hoje eu estou com energia boa, estou firme, estou a fim de fazer mais a obra do Senhor. Eu acho extraordinário isso, porque às vezes a gente vai passando o tempo, né? A gente vai fazendo os anos de vida e vai achando que, né? E a gente vai observando que o Senhor vai dando vigor para a gente. É o Senhor que nos revigora, que nos dá ânimo, que faz a gente ficar com vontade de trabalhar, de servir, né? E eu quero dizer essa palavra para você nessa manhã. Sabe, se você está, não vou falar o pé raspando no chão, porque eu ando meio com o pé raspando no chão, já observaram isso, já também falaram, eu não vou falar não, mas pode levantar o pé e andar com o pé alto, mas ande com vigor. Deus está com você, Deus quer te dar ânimo, você ainda tem gás, ainda está no gás para servir ao Senhor. Se em algum momento você se sentiu triste, desanimado, esse é o momento que você, nesse momento de oração silenciosa, colocar aos pés da cruz, aquele momento que você teve desânimo, e pedir para o Senhor: Senhor, assim como o Senhor fez com Caleb, faz comigo também, enche-eu de vigor, me encha do teu Espírito Santo, para te servir cada vez melhor.
Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, pedindo o vigor que o Senhor está pondo sobre a vida do Fernando, que está vindo aqui na luta, arrastando o pé no passe do gado, mas ele está firme aí na primeira cadeira, sempre vindo aí com o seu discipulador, Miguel, né? Vamos orar, pedir vigor para o Senhor. E depois eu vou pedir para a Evanilda quebrar o silêncio e fazer uma oração de confissão de pecados. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, para te louvar, te bendizer o Teu nome e também te agradecer, Senhor, porque Tu é bom, Tu é digno de ser louvado, Tu é Rei do Reis, Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que nos fortalece. Eu te louvo e te bendigo. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos louvar com o hino 312. Também é um hino para te dar ânimo, para te animar, para te levantar. Vamos marchar. Fique com o versículo 11 do que a gente leu. O 10 e o 11, né? Mas para você guardar bem,
lembra do horário da Dorcas, que começa às 14 horas, Josué 14, tá? E quem chegou uns minutinhos atrasado, 10, 11, tá? Então, né, sempre tem aquele que chega 10 minutos atrasado, 11, então, Dorcas 14, Josué 14. O 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Amém. Fique com essa palavra para o seu coração. Este é um momento também importante na igreja. Se alguém trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de você trazer aqui enquanto a gente canta o hino 111. Hino de número 111, enquanto você traz a sua oferta. Hino 111. Vamos a Deus pelo nome de Jesus, e por vez pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Vamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas se dissipam, jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Enche-nos, ó Deus, de celeste fervor, e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor provê todas as coisas para nós. Te louvamos por isso. Deus, nesse momento nós abençoamos os dízimos e as ofertas aqui depositados. Que Deus possa derramar a tua graça, a tua Amém. abundância, Senhor, e que possa, Senhor, ser usado conforme a tua
são as crianças primeiro, daí o Zezinho ainda com a chegada do pastor, né? Assim, precisa segurar um pouco mais, né? Vamos o grupo Mirim. Vem aqui. A banda Mirim.
os jovens, né? As crianças agora os jovens, né? Jovem de terceira idade. É quase os jovens. Agora vamos louvar um pouco com os cantos dos louvores, né, irmãos? Conhecidos. Tem um hino aqui muito bonito. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Bem conhecido, que já faz um tempinho que nós não cantamos, louvamos, né? A fidelidade do Senhor para conosco, né? Quantas bênçãos Ele nos concede. E por isso que Ele nos guarda, nos fortalece. Ele é fiel, né? E então nós vamos cantar este louvor. Vamos cantar de pé, irmãos, ao nosso Deus. Oh
pela fidelidade que o Senhor tem conosco. Amém. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui em tua presença para te louvar e também para te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que tu és, por tudo que tu vai ser, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai eterno do céu, que tu esteja abençoando, recebendo esse louvor, com aroma agradável nas tuas narinas, para a honra e glória de Jesus Cristo. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, que vieram e os que pretendiam vir, mas não vêm, Senhor. Amém. Que na próxima vez eles venham, Senhor. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Louvar a Deus com leva-me além, rendemos ainda em adoração ao nosso Deus, né? E todo o nosso coração nessa manhã maravilhosa, Ele nos dá a inspiração, nos dá a força para imaginarmos a grandiosidade que Ele nos, né? Por isso mesmo temos que estar cada vez mais sintonizados com Ele, porque Ele é o nosso Deus, é incomparável, não há outro Deus. O nome dele é maravilhoso. Amém? Estou apaixonado cada vez mais.
Uma oração para o nosso pastor que acabou de chegar, né? Amém. Que, nesse momento, nesse louvor. Amém. Louvamos Deus por esta manhã tão maravilhosa da tua presença. Aleluia. Te agradecemos a Deus porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa Glória. vida. Te agradecemos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. Louvamos, ó Pai, cada canção entoada, cada ministração feita na tua casa nesse momento. A Deus, quero pedir de uma maneira especial a tua bênção pela vida dos pais, Amém. a tua graça e compaixão seja sobre a vida deles e delas, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam perceber, Deus, que é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem zela pelas nossas vidas. Ó Deus, através de nós que somos filhos e filhas, que nós também possamos ver, Deus, a graça e o amor de Deus cuidando de nós, um Deus que é o Pai Celestial, que está conosco em todo o tempo e que nada tem nos separado da tua presença. Muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse tempo de louvor e adoração. Consagramos esse tempo em louvor ao teu nome, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, Deus abençoe. As crianças desceram com a... Alguém desceu com a Nancy, não? Ela chamou o Roberto para descer, agora eu não sei se ela foi, ela chamou para casa dela. Ela está lá embaixo. Então, pensei que tinha fazer alguma coisa para os pais. Então, tá bom. Então, nós vamos... Leva-me além, nós cantamos, né? O além, Paulo, ele, dado o momento da vida dele, ele falou assim: eu conheci um homem que há 14 anos atrás foi levado, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi levado até o terceiro céu. Eu conheço esse homem. Ele foi levado lá onde tinha, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas o Senhor o sabe. E tinha a linguagem que eles falavam lá, o homem não consegue falar de tão inefáveis e bonitas que são as palavras. Não cabe no vocabulário humano as palavras que eram faladas lá. E ele, com certeza, não queria mais voltar, mas Deus falou: não, volta, você tem uma missão para fazer. E esse leva-me além também vai além desse culto. Esse culto aqui é um culto para Deus, tá? A gente ganha parte dele porque nós estamos aqui, mas é para Deus. E o nosso culto tem que continuar depois em casa, fora daqui, na rua. Esse é o leva-me além. Eu estou além, eu estou fora daqui, mas eu estou cultuando, adorando e aleluia, né? Dando aleluia ao Senhor, né? Fora daqui, esse é o nosso culto. Nós temos que continuar. Além daqui, nós temos que continuar com este culto. Nós não podemos vir no culto e fazer esse culto abençoado, maravilhoso, né? E depois, à tarde, ficar com uma diferente. Não, nós temos que ser diferente, continuar como nós estamos aqui no culto, louvando e adorando o nome do Senhor. Então nós podemos agora entrar, o reverendo já chegou, então chegou na hora certa, na hora H, né? Momento da Santa Ceia. O irmão Kleber já preparou com tanto carinho, está aqui. Chega aqui, reverendo, vem aqui, dá um abraço. Obrigado pelo, logo eu vi de manhã o Dia dos Pais que ele mandou. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, meu abraço em nome dos pais que estão aqui. Deus te abençoe. Como você acha melhor? Você quer? Amém. Bom dia, paz do Senhor. Gratidão aos irmãos, às irmãs, pelo tempo, pela acolhida, por esse momento de comunhão, por esse momento de alegria que nós podemos estar na casa do Senhor, um tempo de mesa do Senhor, um tempo de
graça abundante do Senhor que é derramada sobre nós. E é uma alegria a gente poder estar nesse dia especial, um dia especial que é o Dia dos Pais. Um dia de homenagem, um dia de comunhão, um dia de família, um dia de nos reunirmos como família. Por isso, hoje à tarde nós não teremos o nosso culto, nós estaremos aí com família, alguns em viagem, alguns retornando para casa, outros indo ao encontro, alguns filhos vindo para visitar, para estar em comunhão, para ter um tempo de alegria. E essa é uma satisfação para nós, recebermos a vida dos nossos filhos, das nossas filhas, estarmos vivendo esse tempo de comunhão, esse tempo de alegria. Eu quero, antes da mesa do Senhor, trazer uma palavra nesta manhã ao teu coração. Não somente aos pais, mas a todos nós que aqui estamos. A palavra do Senhor, ela sempre se renova na nossa vida. Ela sempre vem ao nosso encontro, cada dia. Quando nós nos debruçamos nela, quando nós pedimos que o Senhor fale conosco através das Escrituras, Ele se revela, Ele se mostra, Ele se faz presente na nossa vida. E no texto bíblico, nós temos aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, uma narrativa muito simbólica e especial, especialmente para esse Dia dos Pais. É um texto que talvez você já tenha lido, é um texto que talvez você já tenha ouvido outras mensagens, outras pregações nesse mesmo texto, mas é um texto rico que nos aproxima e nos traz a comunhão com um Deus que é Pai, um Deus que é referência paterna, um Deus que nós, assim como Jesus nos ensinou, nós podemos chamá-lo de Pai. E como é bom poder chamar Pai. Eu não sei, na sua memória, na sua vida, talvez você traga no seu coração uma referência ruim, paterna. Talvez porque o seu pai foi distante, talvez porque você não teve um colo, talvez porque você não teve a oportunidade nem o privilégio de chamar de pai. Porque talvez por conta da demanda da vida, das situações que você enfrentou, talvez você foi criado numa outra estrutura e a figura paterna talvez nem tenha existido na sua vida. Mas isso não significa que isso é algo distante de você, porque o próprio Pai, o próprio Senhor pode, você tem a alegria e o privilégio de chamá-lo de Pai. Jesus disse que, além do mais, nós podemos chamá-lo muito mais intimamente, que é de papai. Como foi alegre o meu coração a primeira vez que eu ouvi essa palavra. É a primeira vez que eu ouvi essa palavra da boca do meu filho. E eu me lembro de que quando ele nasceu, já fazem 29 anos. O meu filho mais velho já tem 29 anos. E ele balbuciando ainda, nem falava direito. A mãe desejando, ele ficava muito mais do tempo da sua vida, do seu convívio naquele momento ali com a mãe. A mãe cuidava, a mãe zelava, a mãe fazia o alimento, a mãe cuidava dele, trocava ele quando necessário. E quando eu chegava, e aí as primeiras palavras, e não foi mamã, foi papá. Ou seja, nem pai era. Era um papá. E você encheu de alegria no meu coração. Imagine Deus, quando nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. De você ter o privilégio de chamá-lo de papai, paizinho. Papai, eu estou precisando de ti, eu estou precisando de uma ajuda, estou precisando de um sustento para a minha vida, eu estou precisando de um colo. E o meu pai aqui não tem me dado. A vida tem sido ruim comigo. A vida tem sido desafiadora. Os problemas dela têm sido gigantes. E eu não tenho tido um colo. Mas o Senhor é um pai que me dá o privilégio e a oportunidade de chamá-lo de pai. Papai, paizinho. E Jesus aqui conta uma história. Jesus ele tinha um ministério, uma maneira de viver o seu ministério muito sagaz, ou seja, assim,
muito ativa, muito viva, e ele sabia exatamente aonde ele precisava falar, com quem ele falava, e de que maneira ele precisava falar, de que maneira ele precisava tocar no coração daquelas pessoas. E Jesus, a partir dessas histórias que ele narrava, e aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, nós encontramos 3 histórias. Não é uma só, são 3 histórias, uma narrativa única bíblica, num único capítulo, mas que narram 3 histórias de pessoas ou de situações que muitas vezes nós não percebemos e que muitas vezes vivem e entram na nossa rotina, entram no nosso dia a dia, entram na nossa prática, na nossa maneira. E Jesus vai dizer aqui na sua primeira história de um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas que tem 100 ovelhas. 100 ovelhas para o seu cuidado, 100 ovelhas para que ele pudesse conduzi-la no pasto do rebanho ali, que ele era responsável por elas, e muitas daquelas ovelhas ele conduzia todos os dias. Eu não sei se você sabe, a ovelha é um animal muito sensível e ela precisa ter um cuidado especial do pastor, porque a audição dela não é boa, muitas vezes ela se perde, muitas vezes ela vai por caminhos que ela não deve caminhar, ela procura lugares distantes, e o pastor tem que ficar atento, de olho para buscá-la, e ele ali muitas vezes tem que pôr água, tem que pôr uma espécie de um mel na sua cabeça para que os mosquitos que afetam a audição daquela ovelha não fiquem ali zunindo no ouvido dela e ela se perca, e o pastor tem que estar ali de olho. E o texto diz que uma daquelas ovelhas se perdeu, e o pastor faz o seguinte: ele recolhe as 99 no aprisco, no lugar seguro, no lugar onde elas poderiam ficar ali protegidas, e ele vai atrás daquela outra que se perdeu. Ele vai em busca dela. Ele não mede esforços para achar aquela ovelha, e quando ele a acha, ele celebra. Ele tem vida, ele traz de novo para a vida. E aí Jesus continua dizendo nas histórias, na narrativa bíblica, ele narra a história de uma mulher que perde uma dracma, uma moeda, que talvez para muitos de nós não tivesse valor, talvez para muitos de nós não fizesse sentido, mas para aquela mulher era a única coisa que ela tinha, era tudo que ela possuía, e agora ela vai toda a casa, ela tira a mobília. Sabe, mãe, quando você faz isso lá, você vai fazer a faxina, você tira tudo do lugar, você diz assim: aqui precisa passar um pano, precisa limpar, levanta o tapete, e a gente vai olhando e ela vai em toda a casa, e quando ela acha, ela celebra, porque ela encontrou o seu tesouro. E aí Jesus continua contando na narrativa bíblica uma outra história, e esta história narra a história de um pai. E hoje é dia dos pais. E esta história narra o convívio de uma família. Uma família comum. Na tradição de Israel, filhos homens que cuidavam da casa, que cuidavam da vida, que sabiam e que estavam junto do serviço com o pai. E a narrativa bíblica diz que um daqueles filhos decide ir embora. Decide chegar para o pai e dizer assim: pai, tem uma parte da herança que é minha. Divide, me dá a minha parte, que eu vou embora. Eu não quero mais viver sob a sua tutela. Eu não quero mais viver sob o seu domínio. Eu não quero mais viver sob o seu controle. Eu não quero mais viver sob as suas ordens. Eu quero viver livre. Eu quero descobrir o mundo. Eu quero descobrir as coisas. Eu preciso ir para longe dessa casa que tem me sufocado. E o pai diz no texto que de um tempo depois que o filho solicita essa parte, o texto diz assim, que o pai chama o filho e diz assim: está aqui, a tua parte já está dividida. E diz o texto que o filho vai embora, vai para o caminho, vai para a vida, vai para descobrir que a vida longe da casa talvez
fosse prazerosa, talvez pudesse encontrar situações agradáveis, que o dinheiro comprava, que as coisas que ele podia oferecer, as coisas que ele gostava, o que ele podia comer, o que ele podia beber, e ele podia desfrutar da vida agora, gastar o dinheiro, porque ele possuía uma herança e agora ele era rico. E o texto diz que ele vai pelo mundo, vivendo a sua vida, ao seu prazer, à sua maneira, ao seu jeito, na sua prática, no seu caminho, mas o dinheiro nós sabemos que tem um fim. Uma hora o dinheiro acaba. Uma hora, por mais que você tenha, ele vai faltar. Por mais que você possa desenvolver ali uma vida, se você não teve um controle, se você não teve um dinamismo, aquele dinheiro vai sumir e vai ser como areia no meio das suas mãos, ele vai embora. E é exatamente o que acontece. E aquele menino agora se vê sem dinheiro, e os amigos que ele tinha, quando tinha dinheiro, cadê? Não tem mais. Sumiu todo mundo, não tem mais ninguém. Acontece com vocês também? Quando você tem dinheiro, está todo mundo lá, né? E quando você não tem? E quando falta saúde, né, Fernando? Todo mundo foge, todo mundo some, não aparece mais ninguém, você não tem mais nada. Mas aquele menino agora, quando ele está ali, agora vivendo numa condição subhumana, numa condição que para um judeu era algo indigno, impuro, cuidar de porco. Ele vai cuidar de porco, ele vai no chiqueiro, e todo mundo aqui sabe que chiqueiro é lugar onde é sujo, é fedido, é fétido, ou seja, você passa ali e você se contamina com o cheiro, você toma parte daquilo e você se transforma naquilo. Porque não tem como mexer com o porco e não se sujar. Não tem como mexer com o porco e não tomar a forma dele. Você vai ficar com o mesmo cheiro. Talvez insuportável. E aquele rapaz ali, naquele lugar, ele cai em si, diz o texto. Caindo em si, ele diz assim: na casa do meu pai, os trabalhadores lá comem pão. Comem pão todos os dias. Tomaram café da manhã aqui hoje? Bom, né? Gostoso. Feliz. É uma alegria. Tudo limpinho. Saudável. E aquele rapaz pensa assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem pão. E eu vou dizer para o meu pai o seguinte: agora eu vou ter que contar uma história para ele, eu vou ter que contar uma narrativa, eu vou ter que fazer uma desculpa, porque eu saí e fui embora. E agora eu vou voltar com a cara de pau, com a cara lavada, na realidade não lavada, suja agora, pior que estava, estado ruim. E ele decide voltar. E quando o texto está ali dizendo na história que aquele menino está a caminho, o pai o vê, lá distante, e corre ao seu encontro, o abraça, o beija, pedido, sujo. E quando ele começa a falar: pai, peguei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata como um dos trabalhadores, dos seus trabalhadores. O pai diz assim para os servos que estão ao lado, visitando e junto com ele ali, indo em encontro daquele menino, diz assim: olha, põe nele uma melhor roupa, dá um banho nele, põe um anel no dedo, põe uma sandália nele, e mata agora aquele novinho que a gente manteve lá guardado, protegido. Mata ele, vamos dar uma churrascada, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e agora está vivo. Mas hoje de manhã, esse texto eu preguei domingo passado. Cleber e a Zilda estavam lá, eu preguei domingo passado na igreja. Eu falei para eles: eu não vou repetir sermão. Porque a gente muitas vezes gosta de repetir sermão, né, pastor? Eu queria ler com você um texto. Está com a sua Bíblia aberta em Lucas 15. O que eu narrei para você se encontra até o versículo de número 24. Mas tem ainda um pedaço da história. Verso 25. Enquanto isso,
filho mais velho estava no campo. Lembra que tinha 2 filhos? O mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, a festa, a celebração, a alegria. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta agora são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira, ficou raivoso e não quis entrar. Burrou, sabe? Burrou. Então seu pai saiu e insistiu com ele: filho, vamos entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando volta para casa do teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Você percebe que a história muda? A história tem um ápice aqui, um momento distinto dela. Eu sempre que eu leio esse texto, eu tenho na minha percepção que o texto, talvez o biblista, aquele que escreveu o texto, que deu o título, porque na sua Bíblia aí tem em algumas traduções, essa parte de títulos da Bíblia é algo recente, é algo novo. Ela não existia. O título é algo para que a gente possa se aproximar do texto. Então os biblistas, eles criaram essa estrutura, essa estratégia de colocar um título no texto. Porque era um texto corrido, único. A divisão em versículos também não existia. Ela era algo recente, que vai se colocando na tradução, na tradição bíblica, para que a gente possa localizar, mais fácil localizar. Então quando a gente fala do filho pródigo, a gente sabe onde está o texto, Lucas 15. É uma parábola que se encontra ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E está a partir do versículo ali e tal. E a gente lê a partir do versículo 11, vai lendo ali a narrativa e a história. Mas eu acho que talvez na tradução e na melhor versão, em vez de ser colocado a parábola do filho pródigo, deveria ser colocado um título diferente: a parábola do pai amoroso. Do pai que ama, do pai que vai ao encontro dos seus filhos e das suas filhas. Aqui é uma narrativa bíblica que nos mostra uma história riquíssima e bela. Há um filho perdido longe de casa, que decide ir embora, que decide gastar tudo que ele tinha, ou usar do direito que nem ele tinha ainda, mas ele agora requer esse direito antecipadamente, porque quem pede herança antecipada? Herança só acontece quando? Quando alguém morreu. Só vou ter direito à herança se alguém morreu. Se o meu pai e minha mãe morreu, eu vou ter parte dela. E se um só morreu, uma parte só, a outra parte ainda fica. Depois que você vai ter a divisão.
É assim que acontece. Mas esse menino requer a sua herança antes. Então ele está dizendo, em outras palavras, para o pai o quê? Morre. Você está demorando demais para morrer. Eu quero que é meu direito. E ele vai embora, e ele se perde na vida, e ele gasta tudo, diz o texto, e ele volta para casa agora, e o pai o recebe com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, como um filho que foi. Mas tem um outro filho. Um está perdido fora, e o outro está perdido dentro. Porque agora o filho que foi, que era irmão, ele já não chama mais de irmão. Como é que ele fala? Esse seu filho. Não é meu irmão, é seu filho. Não tem nada a ver com isso aí, não. Nada. É seu filho. Seu filho que foi. Esse seu filho. Esse que gastou tudo. Que desejou sua morte, que quis que você morresse, que não queria saber de você mais, que disse na sua cara, que foi, usou tudo que você deu para ele, esbanjou, gastou, fez de tudo que era possível fazer, agora volta. E eu estou chegando em casa depois de um dia de serviço, que eu trabalhei duramente para o Senhor, cansei na obra, fiz de tudo que era possível fazer. Fui lá, cavei, plantei, matei, limpei, fiz tudo, trabalho para você como um escravo. E agora eu chego com essa festa em casa, que coisa é essa? E a conversa foi nesse nível. Ou você acha que foi diferente? Não é assim que o filho faz com a gente? Quem tem mais de um sabe. E quem tem um só também é assim. Porque eles acham que você tem preferência. Eles acham que você faz mais para um do que para o outro. Eles acham que você dá mais para um do que para o outro. Que você ajuda mais um do que o outro. E que coisa é essa? E ele chega, está tendo uma festa, uma celebração, ele nem chama ninguém, ele chama um servo para falar, que barulho é esse aí? Saí de casa, estava tudo tranquilo. Eu volto para uma celebração, que coisa é essa? Aqui é o aniversário de alguém que eu esqueci? O que aconteceu? O pai ficou bilolô? O que aconteceu aí? Não, seu irmão voltou. Quem? Quem voltou? Meu irmão? Meu irmão não. Porque essa é a expressão, porque não é mais irmão, né? Filho, seu filho. Irmão não. Meu irmão morreu. Para mim ele está morto. E ele foi embora. E aí o pai sai. E a conversa com o pai, ela piora. Ela toma um nível, uma proporção ruim. E agora o pai diz para ele assim: meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Tudo que é meu é seu. Porque ele joga na cara do pai, né? O senhor nunca me deu nenhum cabrito. Nunca me deu nada. E o pai diz assim: tudo que tem aqui é seu, querido. Você está perdido dentro de casa, você não sabe o seu lugar de filho. Porque filho não precisa pedir. Filho precisa pedir para abrir geladeira. Você coloca a coisa lá na geladeira e diz assim: isso aqui não pode comer. Em casa a gente faz isso de vez em quando. Alguma coisa. Não adianta, não precisa falar. A gente compra uma coisa para fazer no outro dia, né? Isso aqui eu vou usar amanhã. Aí você vai lá ver, já fechou. Já era. Ou seja, porque é filho. Filho assim, ele tem acesso. E ele sabe que ele é filho. Ela sabe que é filha. E ela tem espaço na casa, é tudo dela, é tudo dele. Ela pode. Mas é interessante que esse texto, essa narrativa desse Dia dos Pais, e é nessa percepção que eu quero conversar com você nessa manhã.
Que você saiba, você filho, que aqui está o seu lugar de vida. Você saiba também que, independentemente da estrutura que você tenha vivido na sua vida, talvez você tenha vivido uma relação de família, de pai, de mãe, o oposto daquilo que é a realidade, o oposto daquilo que deveria ser. Talvez você tenha vivido uma relação na sua vida onde você era espancado, onde você era humilhado, onde você era rejeitado, onde você era esquecido, e não importa qual a condição que você viveu, nós temos a relação, e o que Jesus está nos dizendo aqui é de um Pai amoroso, que é o Pai do céu, é o Pai celestial, porque apesar das referências que muitos de nós possam ter de negligência, de abandono, o Pai do céu jamais nos abandona. Jamais nos despreza, jamais nos deixa a míngua, Ele nos abraça, Ele nos acolhe do jeito que nós estamos. Você não precisa melhorar para vir, você precisa vir. Você precisa estar. Você precisa sentir a presença desse Deus e desse Pai na sua vida. Então, quando nós olhamos hoje para essa história, para essa narrativa no Dia dos Pais, nós precisamos ter a relação e a referência de um Pai do céu, que independentemente das circunstâncias que você tem enfrentado aqui na vida, você tem um Deus que é Pai, e é um Pai amoroso que te acolhe e te chama para a mesa, te chama para a comunhão, te chama para estar com Ele, participar da sua mesa, do banquete que Ele mesmo disse que Ele iria preparar, e Ele preparou para nós, porque Ele entregou a sua vida por nós. E quando nós recebemos esse Deus no nosso coração, nós podemos ter a certeza, e a certeza de que Ele nos ama e nos acolhe. Ele está presente em nós. Apesar de todas as coisas que nós vivemos nesse mundo, a gente olha para o mundo, a gente diz assim, peraí, família, eu não quero saber disso não. Isso não existe. Porque a gente tem visto a cada dia que passa, a cada ano que passa, a sociedade piorar. Ela não melhora nunca, porque ela longe do Senhor, ela nunca vai melhorar. Ela sempre vai ter um subsolo e algo mais profundo, e mais indigno, e mais nojento que a gente possa ver. Porque a gente olha para fora e a gente acha que a referência está lá. E a gente começa a enxergar até isso dentro da igreja. E a gente começa a dizer assim, peraí, que relação de mundo é isso? Como é isso? Domingo passado, eu chegando, eu até comentei, o Cleber, a gente comentou isso essa semana conversando. Eu também estava assistindo o Fantástico. Não sei quem assistiu isso. Algo nojento. Algo que é mais fétido do que o chiqueiro. Porque quem já foi um chiqueiro aqui sabe que o chiqueiro fede. Mas isso que eu vou falar é pior. É pior. Um homem que casou, é casado, ou seja, tem uma família, constituiu família, agora dopa a sua mulher, a mulher que ele disse que ia honrar, que ele iria amar, que ele iria proteger, que ele iria respeitar, que ele ia conduzir, que ele ia construir família com ela, que ele disse que ia construir uma história junto com ela, ele dopa essa mulher, grava cenas com ela, chama amigos para gravar cena com ela e expõe isso na internet. Não tem mais como. A cada dia que passa vai piorando. Aí você fala, que família é essa? Que absurdo é esse? Onde nós estamos como sociedade? Onde nós estamos como vida e como família, como homens e como mulheres? Que relação é essa? Apesar de tudo isso, nós temos um Pai Celestial, Deus, que diz assim, quem já me? Eu estou de braços abertos para te receber. O texto mostra uma outra, falei hoje pela manhã na igreja, interessante isso. Não sei se você sabia, que da tradição judia, um idoso não pode correr. Quem gosta de corrida aqui? Lá em
na central, nós temos o Paulo. O Paulo ele é um senhor, nós vamos ter o Paulo. Deve ter 60. Você sempre. Ele é mais bom que eu, não. 79. 69. Tirei uns anos aí. Ele gosta de corrida. Todo dia. Corre em torno de 5, 6, 7 quilômetros, 8, 10 quilômetros por dia. A Noêmia também. Isso. Falando do Paulo por conta da referência de pai, né? E do homem. Naquele momento ali, o idoso não podia correr. Era algo como que diz assim? Não é bem visto. Um velho correndo? Não pode. E o texto narra exatamente isso. Jesus dizendo que o pai, quando vê o filho longe, corre. Você me encontra. Quebra regras. Quebra estruturas. Quebra preconceitos. Quebra paradigmas. Quebra estruturas. E vai ao encontro. E vai buscar aquele menino. Lá no meio do caminho. Quando ele o avista lá longe. Muito provavelmente aquele pai subia naquele monte diariamente. Será que está voltando? Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele vem? Não, do dia ele chegava, não veio. Voltava para casa, outro dia fazia a mesma rotina. Todos os dias, indo. E naquele dia ele o vê, o avista. Imagina o seguinte, alguém que saiu de casa de um jeito, e quando ele volta para casa, ele volta do mesmo jeito. Ele volta em estado pior, porque agora ele já não é mais aquele menino, talvez agora é fétido, sujo, cheio de cabelo todo engranhado, sujo, pedido, vindo lá distante, mas o pai olha e reconhece o seu filho e vai ao encontro dele, porque o pai nunca perde de vista os seus filhos. Que nesta manhã você possa ter essa certeza, porque quando Deus nos chama para a sua mesa, Ele nos chama para a mesa da comunhão. E na mesa da comunhão todos têm acesso ao alimento, todos têm acesso à mesma mesa, todos têm acesso às mesmas coisas. Ninguém está restrito a nada. Todos nós somos chamados para comer e beber da presença do Senhor todos os dias. E que você nesse tempo, no nome de Jesus, possa perceber isso na sua vida, que o Pai te chama para caminhar com Ele todos os dias. Todos os dias. Não é caminhar agora e daqui a pouco não caminhar mais. É todo dia, todo momento, todos os momentos da sua vida. Você é chamado pelo Pai para a presença dEle, caminhar com Ele. Então que nesse tempo, nesse momento do Dia dos Pais, a gente possa se alegrar na presença do Senhor. Amém. Você se recordar dos seus pais. Talvez alguns de nós aqui tenhamos saudades. Saudades. Hoje é um dia misto, né? Talvez você diga assim, era alguém que me ensinou muito. Era alguém que me falou muito. Alguém que me corrigiu, talvez, e muitas vezes, que eu nem entendi porque ele estava corrigindo, mas ele corrigia. E hoje eu consigo perceber o porquê que ele corrigiu. Talvez seja alguém que te abandonou. No momento mais desafiador da tua vida, ele te abandonou. Deixou você sozinho. Eu tive que conviver, eu sou o caçula de 6 irmãos. O caçula. Talvez você diga assim, caçula tem privilégio, né? Não é assim? Tem diferença? Porque a gente olha, os mais velhos têm que cuidar dos mais novos, é normal, isso mesmo, na estrutura antiga era assim, os pais falavam, tinham alguns filhos a mais novos, você para trabalhar, você vai ter a missão de cuidar do seu irmão de novo, tinha essa função. Mas a diferença de idade não era tão diferente, era a mesma fase para uma escadinha, naquele momento ali, de história. Mas o momento mais desafiador da minha vida, meu pai foi embora. Quando eu comecei a entrar na adolescência, ele foi embora. Ele decidiu ir embora. E eu tive que conviver com isso.
com essa narrativa. E agora? E aquele pai que era o herói se torna agora o vilão, certo? Durante um tempo da minha vida foi assim. Até o Senhor me curar e restaurar o meu coração na presença dele. E hoje eu entendo tudo isso. Eu sei que pai aqui ninguém é perfeito. Temos vários pais aqui nesta manhã. Você é perfeito? Você falha? Várias vezes. Já errei um monte também com os meus. Mas nós temos um Pai Celestial que nos ama e que nos acolhe. Então que nesta manhã, ao participarmos da mesa, nós nos sintamos acolhidos, amados, protegidos, conduzidos por esse Pai. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. Que Deus conduza a tua vida a um tempo de restauração, a um tempo de olhar para você mesmo como filho, como filha, que todos nós aqui somos. E que também como filhos muitas vezes falhamos, erramos. E que nós possamos caminhar na presença do Senhor, na direção desse Deus. E que esse dia dos pais seja um dia de comunhão para você. Seja um dia de alegria. Você que vai viajar, que vai ao encontro dos seus, talvez alguns virão. Não importa o caminho que você vai, em segurança, você vem em segurança, volte em segurança. E tenha esse tempo de celebração na presença do Senhor, mas um tempo com gratidão. E dizer obrigado, Deus. Porque apesar das referências que nós temos hoje não serem boas, nós temos uma referência que é o Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que nos ama. E que Deus te abrace nesse momento. Eu queria convidar o Zezinho nesse momento. Acho que tem um louvor, Zezinho, é isso? Então vamos lá. Então vamos ouvir o solo pelo Zezinho agora, então nós nos preparamos para a mesa do Senhor. Depois nós já faremos um momento de consagração. Foi
nós criamos, fomos nascidos no berço evangélico, na igreja metodista. Meus pais foram maravilhosos para conosco. Todos estão na igreja. Eu sou mais velho, me mudei. O meu irmão, que está em São Bernardo, a igreja metodista lá de Planalto, com toda a família lá, os meninos tocando. A minha irmã, a Madalena, que também é metodista, hoje casado com um pastor presbiteriano, também em Campinas. Estão também conduziram seus filhos também. O filho dela na igreja batista, a Raquel na igreja metodista perto da Vila Cachoeirinha, esqueci o nome. Itaberaba. Então eu me lembro que o nosso pai foi muito importante na nossa vida. E eu tenho um filho também especial, que também eu trato, embora daqueles situação difícil, mas nós temos como testemunho uma bênção na nossa vida. Ele é um menino jovem, 41 anos, que também autista. Ele tem sido para nós também uma grande bênção. A minha filha casada também está na igreja da Assembleia com o marido dela. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso, porque é um grande prêmio. Porque se eu morrer aqui agora, eu estarei vitorioso por isso. Eu peço a Deus força, porque a minha esposa está doente também, não está bem. Dá para fazer cirurgia agora, pastor. Agora conseguimos contato lá com o ouvidor inteiro. Então, desculpe ter tomado um pouco tempo, mas faz parte da nossa vida. E os pais é importante por causa disso. Não é só festa, mas é também estar sintonizado com Deus, porque Deus é o nosso Pai Celestial. Amém. Ele é o nosso grande chefe da família da fé. E nós estamos aqui como igreja, como a noiva de Cristo. Então, eu me lembrei disso na hora que o pastor fez a pregação. Nós estamos aqui também para servir a mesa junto com o nosso Pai. Amém. O Pai gosta de ter os seus filhos todos juntos ali, como uma galinha reúne os pintinhos. A ceia do Senhor tem esse grande significado. Jesus reunido com os seus discípulos, embora diferentes de comportamento, os filhos não são iguais, mas eu faço parte também dessa coisa. Amém. Amém. Glória a Deus. Após esse momento tão rico de testemunho que traz alegria ao nosso coração, nos enche de esperança, porque Deus é um Deus que o banquete, assim como a canção que agora cantou, o banquete Ele preparou para nós. Nós estamos reunidos ao redor da mesa. Queria convidar o Reiberto para nos ajudar aqui. Nós vamos consagrar a mesa. Você esteja em oração nesse momento, enquanto nós ouvimos dedilhar do violão. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, o nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. O Senhor, pela oferta de si mesmo, feita a uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação da sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Elevai os vossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças
ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares que rendemos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e agradecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Nós iremos fazer a oração de consagração da mesa. Se você pudesse, ajoelhe nesse momento. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui diante da tua divina majestade o memorial que o teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança a sua bendita paixão e morte, a sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons do pão e do vinho, para que recebemos, segundo a instituição do seu abençoado povo, nós sejamos participantes para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graças, ele partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois dele cear, ele tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está preparada, pronta, servida. E Ele nos chama para a comunhão. O irmão Zezinho vai nos conduzir aqui a uma canção. Enquanto nós estivermos cantando, não vai servir. Acho que o Negar vai ajudar a servir. Isso. Podem servir a mesa do Senhor. Você tome, aguarde um minuto quando você receber, que nós vamos cear juntos ao final.
Amigo me
pais aqui à frente, né? Para ter um momento de oração. Vou tirar o pulo do reverendo que está aqui, né? Aproveitando que já ora pelos pais, né? Continua a homenagem. Esse dia é muito importante para o calendário, né? Dia dos pais, como o Dia das Mães, né? E vem para frente aqui, ó, pai, também, ó. Se tiver alguma panha aí, também venha, né? Tem panha, né? Que é pai e mãe. Antes da minha oração, eu queria pedir para a mamãe orar para nós, né? Eu acho que é muito significativo. Eu queria pedir para a irmã Meire, se ela pudesse orar pelos pais aqui. É a nossa anfitriã, é a nossa senhora, da nossa patriarca, a matriarca da nossa comunidade. Que ela possa orar por nós, os pais. Pode, fique à vontade. E depois eu vou orar e pedir a bênção nesta manhã. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Pai, na tua casa, Senhor, felizes, ó Pai, por estarmos aqui aprendendo mais e mais da tua palavra. Querido Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, uma bênção muito especial para cada um dos pais aqui. Que o Senhor possa abençoar o Senhor, conduzir o Senhor na tua presença, com todo carinho, com todo amor. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que somos pais com uma missão que o Senhor nos reservou neste mundo, de cuidarmos das nossas famílias, de cuidarmos de pessoas que são amadas e queridas pelo Senhor. Que o Senhor nos dê capacidade para isso, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê inteligência, discernimento, para que tudo que nós fizermos como pais seja primeiramente aprovado pelo Senhor, para nos conduzirmos nas nossas famílias. Meu Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida desses pais aqui neste altar, os pais desta comunidade aqui do Jardim Santa Gertrudes. Que esses pais sejam referência, Deus, na vida, na condução, na vida das suas famílias, na vida dos seus filhos e filhas. E que o Senhor nos dê graça, Pai, no nome de Jesus, para continuarmos essa missão. Mas também sabermos que dependemos de um Pai celestial, que cuida de nós, que nos capacita, que nos dá forças, que nos dá condição. E, ó Deus, assim nós te pedimos também por todos os pais espalhados por toda a terra, Deus, que servem ao Senhor, que te buscam, que têm a referência do Senhor como a vida deles para conduzir as suas casas. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame capacidade, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos e filhas. No nome de Jesus, Senhor. E que nós sejamos amados, queridos, abençoados pelo Pai, o Pai eterno, o nosso Deus e o nosso Senhor. Muito obrigado por esta manhã, por esse tempo de comunhão que tivemos aqui na tua casa. Por esse tempo, Deus, de culto, por esse tempo de celebração, por esse tempo de mesa do Senhor. E que nós, ao sairmos daqui, saímos renovados pela tua presença, pela fidelidade do nosso Deus, pela graça que está abundante sobre nós e que é derramada de forma poderosa sobre a nossa vida. E nós queremos te louvar e te agradecer. E assim nós declaramos, ó Deus, nesta manhã, que a bênção do nosso Deus e Pai, o Deus que é presente na nossa vida, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Aleluia.